Oi, gente, eu sou Keila Ramos e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje é um vídeo sobre mais um estudo bíblico de mulheres da Bíblia. Aqui no meu canal eu tenho um projeto que é falar sobre a palavra, falar sobre a Bíblia, né? Tenho vários estudos bíblicos. Aqui no meu canal tem uma playlist que eu já publiquei alguns estudos bíblicos e eu decidi esse ano falar sobre as mulheres da Bíblia. Eu já falei sobre Eva, Agar, Sara, Rebeca. E aqui abaixo no bloco de informações eu vou deixar o link para que você possa conferir esses outros vídeos, ok? Então, pessoal, ontem, né, hoje é 5 de maio, pretendo publicar esse vídeo hoje mesmo. Ontem eu estava estudando sobre Raquel e Leia, né? Como vocês podem ver até aqui a data, ó, 4/6, fiz aqui o meu estudo bíblico, as minhas anotações. E eu achei muito interessante que quantas vezes eu já li o livro de Gênesis e para mim toda vez é uma novidade. Toda vez o Senhor fala ao meu coração de uma maneira diferente. Cada vez que a gente lê o livro, a gente percebe o quanto que a gente amadureceu, pelo menos eu percebo isso em mim, quanto que a gente amadurece a nossa vida, né, o nosso pensamento psicológico. Então, bom, hoje nós vamos falar sobre Raquel, né? Raquel e Leia. Então vamos lá. Labão, ele tinha duas filhas, né? A mais velha era Leia e a menor era Raquel. E Jacó, assim que ele viu Raquel, ele se apaixonou, né? Ele ficou encantado, né, com a beleza de Raquel. Então, Labão propôs a ele que ele deveria trabalhar 7 anos para poder se casar com Raquel, né? Só que aí, ao longo da história, nós podemos perceber que Jacó trabalhou esses 7 anos para se casar com Raquel. Só que Labão engana Jacó. Assim que se finda os 7 anos, Labão dá Leia para se casar com Jacó. Então Jacó questiona, fala que não foi o combinado. Só que Labão fala que a mais velha que tinha que se casar primeiro, né? Então ele falou: se você quiser se casar com Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos. Então, como Jacó amava Raquel, ele trabalhou mais 7 anos. Então você imagina, Jacó, ele era paciente, né? Uma característica de Jacó, ele era paciente. Ele esperou 14 anos para se casar com a mulher que ele amava. E nós podemos perceber também ao longo da história, no passado, que como Jacó, ele era persistente, porque nós sabemos que Jacó, ele lutou com um anjo, né, pela bênção da primogenitura. Então, ele era persistente. Quando ele tinha um objetivo, ele ia até o fim para alcançar esse objetivo. Quando eu li essa passagem, e parei para refletir que Jacó esperou 14 anos para se casar com Raquel, eu lembrei dessa passagem, né, que ele lutou com o anjo pela sua bênção, porque ele queria a bênção da primogenitura. Gente, eu fico encantada, eu fico maravilhada. Então vamos lá. O amor de Jacó, como eu disse, por Raquel era paciente, né? Ele teve paciência de esperar esses 7 anos, né? Mais 7 anos, e durante todo esse tempo ele se manteve o quê? Ocupado, trabalhando. E aí então Jacó se casa, né? Com Leia primeiramente e depois Raquel. Naquela época, gente, era comum, né, ter duas esposas, três, quatro, enfim. Nós sabemos também que isso é cultura, nós sabemos que em alguns países também existem ainda, né, essa tradição, essa cultura de ter duas ou mais infinitas esposas. E Leia, né, se casou com Jacó e teve filhos, né? Tem um gráfico aqui na minha Bíblia que eu fiquei encantada com esse gráfico. Depois eu vou mostrar detalhadamente para vocês, gravar um trechozinho. Leia começou a ter filhos, né? Então ela começou teve o primeiro filho e ela pensou: agora Jacó vai me amar.
Teve o segundo filho, teve o terceiro filho. Até então que Leia teve 7 filhos. E mesmo assim, Jacó amava Raquel. Jacó amava a vida de Raquel. Então, Raquel, ela começou a ficar o quê? Entristecida, né? Ela começou a ficar desesperada com aquilo e começou a competir com a sua irmã Leia pelo amor de Jacó, sendo que ela tentava conseguir de Jacó o que Jacó já havia lhe dado. Jacó já havia lhe dado que era o amor incondicional, mas mesmo assim o seu desespero em não poder gerar um filho, ela deu a sua serva Bila, né, para Raquel, ou para Jacó, se deitar com ela para que ela pudesse ter filhos. E aqui na Bíblia cita que Bila teve 2 filhos, né, Dan e Naphtali. Aqui no gráfico mostra. Então, Leia vendo aquilo, que não podia gerar mais filho, querendo competir também juntamente com a sua irmã, deu a sua serva Zilpa para que se deitasse com Jacó. E também Zilpa, serva de Leia, teve também 2 filhos, né? Gad e Aser. Então, as 2 irmãs ali, elas ficaram competindo, né? Quem tivesse mais filhos para poder lutar, né? Com o amor, pelo amor de Jacó. Então, até que o Senhor se lembrou de Raquel e teve, né? Raquel teve o seu filho José. Gente, e aqui na Bíblia mostra quão, né, insondável era o amor de Jacó, que fala aqui, ó, no capítulo 29, no versículo 11. E Jacó beijou Raquel e levantou a sua voz e chorou. Então, quando ele conheceu Jacó, quando Jacó conheceu Raquel, olha para vocês verem, ele levantou a voz e chorou. Então, o seu amor era imenso, o seu amor era insondável, o seu amor era incondicional pela vida de Raquel. E lá no versículo 17 fala, Leia, porém, tinha olhos tenros, né? Mas Raquel era de formoso semblante e formosa a vida, né? E Jacó amava Raquel. Então, várias vezes aqui na Bíblia, mostrando que Jacó amava Raquel. E mesmo assim, elas continuavam, né, aquela aflição ali, aquela disputa, né? E o Senhor se lembrou de Raquel e Deus ouviu, né? Ouviu a sua oração e abriu a sua madre, né? Nós podemos perceber aqui também o que Raquel fez igualmente, né, a Sara, né? Sara deu a sua serva Agar para que Abraão se deitasse com ela para que ela pudesse gerar filhos, e aqui também Raquel deu a sua serva, né, para se deitar com o marido. Então, aqui Raquel também se questiona, chega a questionar a Jacó. Olha para vocês verem lá no capítulo 30. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão eu morro, né? Como se fosse uma coisa que dependesse somente de Jacó. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Nossa, gente, essa passagem aqui, nossa, Raquel estava desesperada, então estava culpando o seu marido Jacó, e ele fala, estou eu no lugar de Deus que impediu o fruto do teu ventre? Então aqui nós podemos perceber o desespero da vida de Raquel. E quantas vezes na nossa vida nós somos como Raquel e como Leia? Leia tinha 7 filhos. 7 filhos. E mesmo assim, ela estava insegura, ela estava desesperada, porque ela não tinha o amor de Jacó. E Raquel tinha o amor de Jacó, mas não tinha filhos. Então, elas ficavam ali naquela disputa, né, desesperada, e isso nos reflete a nossa vida. Quantas das vezes, né, nós temos tantas bênçãos que o Senhor tem operado na nossa vida, porque se Leia tinha 7 filhos, ela tinha o quê? 7 bênçãos, né? Porque o filho é uma bênção do Senhor, é uma dádiva do Senhor, é um presente de Deus. Então, Leia tinha 7 bênçãos em sua vida, mas ela não via aquilo como bênção, ela desprezava
essa bênção do Senhor. E quantas vezes na nossa vida, né, nós temos bênçãos, nós temos milagres que acontecem todos os dias da nossa vida, e nós sempre estamos olhando para a vida do vizinho, para a vida de um nosso familiar, para a vida de um colega de trabalho ou um irmão da igreja, imaginando que a vida dele é melhor que a nossa, que tem mais bênçãos, né, que desfrutam de dons espirituais que nós não desfrutamos. E quantas das vezes também nós somos, né, como Raquel, que almejamos coisa, né, uma coisa que nós já temos, só que nossos olhos não enxergam, porque Jacó porque Raquel já tinha a maior bênção, que era o amor de Jacó, só que ela, cega, né, ela não conseguia imaginar aquilo. Então, quantas vezes também na nossa vida, né, nós já temos o nosso milagre, nós já temos N motivos para agradecer, e nós não enxergamos, nós sempre estamos vendo a vida do próximo, a vida do outro, que é melhor, que tem bênçãos, que tem milagres, e muitas das vezes não olhamos para a nossa vida. Não olhamos para o nosso interior, que também o Senhor tem operado bênçãos e maravilhas na nossa vida. Então, Raquel, sim, ela errou, ela teve inveja, tanto também como Leia, teve muitas coisas, né, que Raquel cometeu que eram erradas, né, aos olhos do Senhor e do seu esposo também, Jacó, e Raquel, uma das suas fraquezas, né? Ela não reconheceu que o amor de Jacó era independentemente da sua capacidade de ter filhos, né? Uma lição de vida, né? Como que diz aqui na Bíblia, a minha Bíblia de estudo, o amor é aceitado, né? Não merecido. E aqui o que eu acho muito interessante também que fala sobre as ocupações de Raquel, né? Raquel, ela era pastora de ovelhas, né? Ela foi esposa, ela foi mãe e ela também foi dona de casa, né? Então nós sabemos aqui que Jacó teve, né, 12 filhos, né? Depois Raquel, o Senhor abençoou a vida de Raquel também com Benjamim, né? E nós sabemos a história de José, tudo que acontece aí com os 12 irmãos. Mas tudo isso aí acarretando ao que também, né? A um erro que também tanto Leia como Raquel, cometeu em dar as suas servas para se deitar com Jacó. Mas isso aí é uma outra história, mas o que eu quero dizer aqui, compartilhar com vocês, que essa palavra possa tocar em seu coração e que em todos os momentos da nossa vida nós temos que parar e pensar e refletir. Senhor, eu já tenho muitos motivos para agradecer. Eu já tenho inúmeros motivos para agradecer a Deus. Não me deixe olhar para a vida do meu próximo, desejar coisas do meu próximo. Gente, nós podemos sim, né, almejar coisas, querer alcançar os nossos objetivos, mas os nossos sonhos, os nossos objetivos sempre têm que estar atrelados ao Senhor, né? Os nossos objetivos e sonhos, os nossos planos sempre têm que estar atrelados com o do Senhor, se é propósito do Senhor. Sempre quando a gente for pensar, Senhor, eu almejo tal coisa, eu desejo tal coisa, é da vontade do Senhor? Se não for da vontade do Senhor, se o Senhor não quer isso para a minha vida, para o meu coração neste momento, tira isso da minha mente, retira do meu coração e coloque o que for propósito do Senhor em minha vida. Então, essa deve ser a nossa oração. E essas 4 mulheres, né, que nós estudamos hoje, trouxeram grandes ensinamentos para a nossa vida, né? Raquel, Bila, Leia e Zilba, principalmente, né, Raquel e Leia. Trouxeram ensinamentos grandiosos para a minha vida. Como eu disse, eu já li Gênesis inúmeras vezes, sabia dessa história inúmeras vezes, mas cada vez que nós lemos a palavra do Senhor, o Espírito Santo toca na nossa vida de um jeito diferente. Então,
Essa é a palavra de hoje, esse é o estudo bíblico, meu devocional que eu fiz ontem. Espero que tenha tocado o seu coração. Fica aqui o meu convite também para que você possa começar a ler a Bíblia, se ainda você não tem o hábito de ler. Sempre tire um momento do seu dia, gente, e não existe isso que não tem um tempo. Você faz o seu tempo, você tem que estabelecer prioridades para a sua vida. Sempre coloque um dia, né, um minutinho do seu dia para ler a palavra, para orar e pedir que o Senhor abençoe o seu dia, né? E que esse vídeo possa tocar em seu coração, que através da palavra do Senhor a sua vida possa ser transformada. Se você deseja conferir os outros estudos bíblicos que tem aqui no meu canal, a playlist está aqui abaixo no blog de informações. Esse é o vídeo, esteja com a paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!